paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra para o meu e o teu coração. Está no livro de João, capítulo 4, uma passagem muito conhecida que fala da mulher samaritana. A partir do capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: No caminho teve de passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou-se e assentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água? Ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: Senhor, como pode tu, sendo judeu, pede-me a mim, que sou samaritana, de beber? E ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem dado para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela. E este poço é fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Como pode oferecer uma água melhor do que esta, que ele e seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu: As pessoas voltam logo a ter sede depois de beber desta água. Mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Que palavra maravilhosa. Eu fico imaginando, eu fico voando em meus pensamentos, imaginando aquela mulher ali naquele poço conversando com Jesus. Jesus, passando ali por Samaria, ele foi naquele poço com a intenção justamente de conversar com aquela mulher. Os seus discípulos foram à cidade comprar comida e Jesus ficou ali sozinho. Jesus, cansado da viagem, sentou e ficou ali. Logo chegou uma mulher, né? Como essa tradução que eu li, irmãos, cortando um pouco o assunto aqui, essa tradução que eu li é a tradução de hoje, Bíblia Viva. Se as irmãs e irmãos quiserem comprar, Viva, tá ao contrário aqui, mas as irmãs e os irmãos procurem Bíblia Viva. É uma tradução muito gostosa de ler e de entender. Então, Jesus estava ali sentado, cansado da viagem, e chegou essa mulher mais ou menos meio-dia para tirar água, porque ela era uma mulher que o seu passado não era um passado muito bom. Então ela escolhia esse horário, provavelmente meio-dia, um horário onde as mulheres daquela cidade não iam buscar água. Ela queria ficar sozinha, ela queria que ninguém a incomodasse. Então ela ia justamente esse horário. E Jesus foi ali para encontrar com aquela mulher. Quando ela chegou ali para tirar a sua água, Jesus falou para ela: Mulher, dá-me um pouco de beber. E ela falou para Jesus: Como pode? Você sendo judeu e eu sou samaritana, você me pede água. Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se comunicam? E Jesus falou para ela aqui no versículo, perdão, irmãos, versículo 10. Jesus respondeu: Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem preparado para você, e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Ela não imaginava com quem ela estava falando. Ela não imaginava com quem ela estava conversando. E nessa tradução diz: se você soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você,
O Deus, a fonte da água da vida, está conversando com você, mulher. Se tu soubesse quem está conversando com você, o dono da vida, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aquela mulher, ela não via. Ela era carnal. Eu acho que se acontecesse conosco seria a mesma coisa. Mas Jesus, e ela continuou conversando com Jesus e dizendo: mas Senhor, não tem como tirar água. Mas o Senhor, falando para Jesus, né? Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela. O poço é fundo. De onde você vai tirar essa água viva? Que Jesus falou para ele, aquele que, se você soubesse quem está te pedindo água, ele lhe daria água viva. E ela falou, o poço é fundo, como que você vai tirar água viva daí? Além disso, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer uma água melhor do que esta que ele nos deu aos seus filhos, o seu gado, e beberam à vontade? Como o Senhor pode dar água melhor, oferecer uma água melhor do que essa? Essa água é pura, essa água é boa. Jacó bebeu dessa água, o seu gado bebeu dessa água. E Jesus continuou e disse: as pessoas voltam logo a ter sede depois que bebem dessa água. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa linda! Jesus é a fonte. Jesus é a fonte da água da vida. Essa história é linda, e se nós continuar lendo, Jesus continuou conversando com aquela mulher, e ela percebeu quem estava falando com ela correu até a sua casa, até a vila onde ela morava, e ela foi fazer missão, chamou, reuniu muitas pessoas ali para ver, existe um profeta entre nós. Ela ficou muito feliz. Mas o que eu quero dizer neste dia é dizer que Jesus, ele é a fonte da água da vida. Jesus, você, meu amigo, minha amiga, que procura fontes aí fora no mundo. As fontes que existem aí fora são fontes podres. Não presta, a água que está aí fora não presta. Mas Jesus é a fonte da água da vida. Se você beber dessa água, se você beber de Jesus, você vai ter vida eterna. Aqui em outra Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia da Mulher Pentecostal, uma ótima Bíblia também, eu recomendo para vocês, diz assim: ele é a nossa fonte de esperança. O Senhor Jesus, ele é a nossa fonte de esperança. Ele é chamado de Ele é chamado de esperança de Israel e redentor no seu tempo da angústia. Jeremias 14:8. Chamado de esperança de Israel. No tempo de angústia, o Senhor é chamado de esperança de Israel. Em Salmos 71, versículo 5, o salmista diz: pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O Senhor Deus tem sido a nossa esperança, a nossa confiança, desde a nossa mocidade, desde a nossa meninice. Mas você, amigo, você, amiga que está vendo este vídeo, e você não conheceu o Senhor Jesus na tua infância, na tua juventude, corra hoje e beba desta água. Beba desta água porque você vai ter esperança, você vai ter vida eterna. A sua esperança é viver com Cristo. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nele não há desespero. Ele é uma fonte de esperança. No Senhor Jesus não há desespero. Não há desesperança, mas sim confiança e esperança. A nossa esperança é estar com Cristo um dia. Aqui diz assim: ele é a nossa fonte de salvação. O Senhor é a nossa fonte de salvação. Em Isaías capítulo 12, versículo 3, diz o profeta: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação.
profeta Isaías diz que nós, com alegria, iríamos tirar água das fontes da salvação. A fonte da salvação é Cristo. Aleluia! O Senhor é a nossa fonte de água viva. Beba desta água. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, o Senhor Jesus Cristo disse: a própria fonte da água viva. E levantou-se em pessoa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Senhor Jesus, na sua caminhada, pregando o evangelho, ele falou para o povo: quem tem sede, venha a mim e beba. Se você está nesse mundo de pecado, você já andou por vários caminhos, você já procurou várias fontes de alegria e você só encontrou tristeza. Porque a alegria do mundo, ela é momentânea. Mas quando você deita a tua cabeça no teu travesseiro, logo vem a tristeza, a angústia, a profunda depressão, a ansiedade. O Senhor Jesus, ele é a nossa fonte de esperança. Portanto, se tu tens sede, venha a Cristo e beba desta água. Beba desta água que você vai ter vida eterna. Não é essa água que a gente pega no filtro. Não é essa água que sai da torneira, mas é a água que está em Cristo. Ele é a nossa água, ele é o pão da vida. Se você comer deste pão, você vai viver para sempre. Jesus é a nossa fonte gratuita. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, ele disse: quem quiser, a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, para se beber água mineral extraída de qualquer fonte, é preciso pagar. Porém, Jesus Cristo é a nossa fonte de graça. As irmãs e os irmãos, me perdoem, porque o meu óculos ele está ruim, então para mim ler eu tenho que forçar muito a visão, e a Bíblia, a letra é um pouco pequena, então eu forço muito. E às vezes acaba errando. Mas esse versículo está dizendo que o Senhor Jesus, ele é a fonte é de graça. O preço ele já pagou ali na cruz, morrendo por nós. Ele abriu os braços naquela cruz por mim e por você. Você, amigo, que passou esses dias atrás, dias de carnaval, pulando, farreando, bebendo, estando nessa euforia, pensando que está alegre, pensando que essa alegria traz um fruto bom, e depois você cai na real e vê que isso só traz tristeza. Venha para Cristo, beba desta água. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. A minha esperança é um dia encontrar com Ele. E eu quero que você, amigo, amiga, esteja lá. A fonte de esperança é a nossa confiança. Se você não tem confiança, então você não tem esperança. Quando nós confiamos em Cristo, nós temos uma esperança. Qual é a minha esperança? Um dia morar com Cristo. Então, eu quero que você neste dia beba desta água. Beba desta água e tenha vida, e vida com abundância. Eu estou aqui pensando e imaginando aquela mulher lá no poço de Jacó, conversando com Cristo. Se ela soubesse naquela hora quem estava conversando com ela, imagino se eu soubesse, eu abraçaria, eu beijaria, porque estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que privilégio que essa mulher teve. E ela entregou a vida dela para Cristo. E ela foi uma missionária, levou a palavra do Senhor para outras pessoas. E que você neste dia tenha essa oportunidade. Você está tendo a oportunidade de entregar a tua vida a Cristo e tua vida ser mudada, transformada. Mudada, transformada, porque Cristo faz isso, Ele muda. Essa água, ela nos limpa, ela nos lava. Essa água é a palavra dele, ela nos lava, nos purifica de todo pecado. O Senhor te perdoa de todos os seus pecados. O Senhor Jesus te ama e Ele te chama neste dia. Amém? Que essa palavra fique para a tua meditação.